Muito bom dia para você que já começou o seu dia, para você que está se desafiando e fazendo todos os dias um dia de cada vez, está tomando água, com licença. Esse já é o terceiro hoje e olha só, gente, esse desafio que eu tô fazendo esse ano, né? Muita gente está me perguntando por quê, e todos os anos as pessoas perguntam por quê. O porquê sempre para auto se conhecer, auto se desafiar, para que eu possa aprender coisas que ao longo da vida não tenho aprendido, porque por mais que a gente estude, porque por mais que a gente amadureça, nós viemos de um padrão de crenças muito arraigadas e muitas delas ainda fazem parte do nosso cotidiano. E por conta de nossas resistências, às vezes a gente acaba carregando e repetindo elas rotineiramente. Então, esse é o motivo pelo qual eu faço todos os anos, sempre. E para quem estuda, né, para quem está acompanhando aí todas essas mudanças que está havendo aí no cenário mundial, né, nós temos visto tudo o que tem acontecido, né, as coisas vêm vindo abruptamente para nos fazer despertar, entender, para que nós possamos ter um ponto de atenção conosco mesmo. Então, eu tenho feito aí muito estudo de causa, tenho me autoavaliado diariamente, né, para entender os meus pontos, para entender aquilo que eu preciso transformar em mim, aquilo que eu preciso realmente dissolver, desfazer, e é por isso que eu nunca deixo de praticar esse desafio, porque para mim é um momento em que eu tenho autocontrole, momento que eu estou focada em mim, porque o que mais atrapalha a vida da gente, são as distrações, e é isso que eu queria falar hoje. As distrações da vida nos levam ao abismo, nos levam ao caos, e tendo em vista que a gente está vivendo tudo isso por conta de... E a distração nos leva realmente ao abismo, porque quando a gente está totalmente desligado da vida, das coisas, a gente esquece de nós. A gente esquece de olhar para dentro, a gente esquece de olhar para as nossas dores, a gente esquece de olhar que a gente tem uma vida, uma casa, uma família, o trabalho, a gente tem tudo, só que a gente está focado em ter, em fazer acontecer, mas a gente esquece do essencial, que é o nosso ser, de entender as nossas dores. E por isso que o mundo está adoecendo, porque as pessoas estão esquecendo de si. As pessoas acham porque elas são terapeutas, elas não podem se cuidar, porque elas são pastores, padres, porque elas de alguma forma fazem o trabalho social ou o trabalho dela envolve viver diretamente com pessoas de cotidianos diferentes, de rotinas completamente distintas da dela, ela não tem que se olhar. Porque ela estuda, porque ela faz isso, porque aquilo não, gente. Nós temos que olhar para dentro. Por mais que detenhamos de total conhecimento, somos seres humanos aqui nessa experiência. Assim como nós aprendemos e ensinamos, nós também temos que aprender sobre nós. Será que aquilo que eu estou ensinando, eu estou praticando na minha vida? Será que eu também estou mapeando as minhas dores, né, em paralelo? Porque nós somos seres humanos. Não é porque eu ensino que eu não vou passar por aquilo. Não é porque eu sei que necessariamente eu vou viver aquilo que eu estou pregando. E isso é por quê? Por conta de distração. Porque eu fico tão focada em fazer pelo outro, em ajudar, em conhecer para continuar o meu trabalho altruísta, que eu esqueço muitas vezes de mim. E é essa autorreflexão que eu faço todos os dias. E quando eu me deparo, o quanto eu estou distraída, eu vejo o quanto a minha vida se perdeu. O quanto eu deixei de fazer algo, de dar atenção a mim, de dar atenção àquilo que está ao... E nós fazemos isso tão automaticamente, né, que quando a gente vê, o negócio já tomou uma proporção gigante. Ou você está doente, ou você está com a vida completamente desestabilizada, desestruturada. E é sobre isso. Porque a gente precisa deixar a vida equilibrada, gente. A vida é um pêndulo. E se você não souber controlar os altos e baixos, você se perde no meio do caminho, a sua vida se afunda. Porque hoje o que a gente mais vê é teoria, né? Mas a prática mesmo, poucas pessoas fazem. Todo mundo tem a resposta para tudo, todo mundo tem a fórmula mágica, todo mundo está certo das suas convicções, todo mundo tem uma resposta para tudo. Mas o que mais vale de tudo isso é a resposta para si. E está tudo bem, porque nós estamos aprendendo e diante das experiências que vivemos, é claro que a gente quer compartilhar. É inerente do ser humano que a gente vive em bando, em conjunto, em harmonia.
Mas o que está acontecendo? As pessoas estão buscando o autoconhecimento, estão buscando evoluir, estão buscando as suas estratégias, seja elas quais forem, mas elas se fecham no mundo dela. Ela esquece que ela sente dor, ela esquece que ela está ali absorvendo várias coisas do mundo externo, do trabalho, da vida, da família, e ela não consegue contextualizar tudo isso. Ela não consegue deixar que cada um tome a sua cruz, no sentido de eu tenho que colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu tenho que equalizar a minha vida. Eu acho que a palavra mais adequada, né, é equalizar a vida. Por quê? Porque aqui nessa experiência tudo está correndo muito rápido. A gente não está conseguindo compreender dentro da e nem acompanhar a velocidade com tudo que está acontecendo. Na realidade, essas coisas já existiam, mas nós estávamos fundamentados dentro de uma teoria, de uma crença que nos limita. Quando a gente se depara com tanto escândalo, com tanta pressão, com tanta coisa que está acontecendo, a gente vê que nem tanto a terra e nem tanto o mar. Minha mãe sempre diz isso. A gente precisa estar equilibrados. Então, não adianta você achar que tudo o que você aprendeu, as suas crenças, é o que é a única e verdadeira concepção de ser. O que está certo é aquilo que você é, aquilo que você considera. E você não pode sair por aí julgando o outro pela crença do outro. Ah, porque fulano falou isso e não é isso, eu aprendi isso. A vida é uma escola e cada um tem que viver a sua experiência. Ah, porque fulano está errado. Você está sempre buscando olhar para o capim do outro, para a grama do outro, enfim, para a vida do outro, para tentar minimizar ali aquilo que está te questionando de alguma forma. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro. E por que isso precisa acontecer? Para nós não acharmos que só nós somos os corretos. Porque você é correto dentro daquilo que você acredita, mas você precisa aprender a respeitar a vida. Então a gente está perdendo foco com isso. Porque você está preocupado com o que a pessoa está falando, você está preocupado se a pessoa foi para o carnaval, você está preocupado se a pessoa está envolvida em escândalo, em mentira, em traição. Você está preocupado com o outro para quê? Para validar aquilo que você tem ali gritando dentro de você. E quando você se conecta com todas essas situações é porque de alguma forma você tem dúvidas, você tem muitos questionamentos dentro de você que precisam ser apurados. Por isso que nós não devemos sair por aí cuspindo santidade, cuspindo sabedoria, porque cada um tem a sua, cada um tem sua trajetória de vida. É você com você mesmo. Por isso que Deus diz, eu sou, não tem um nome específico, né? Porque é aquilo que está dentro da sua consciência. Então você tem que buscar em você isso. Você tem que entender a lógica, a dinâmica, como tudo funciona e parar de ficar focado naquilo que não é teu, naquilo que não faz sentido com você. Você precisa simplesmente respeitar e amar. Por quê? Porque toda essa divisão que está havendo no mundo está fazendo com que as pessoas fiquem sozinhas, que as pessoas parem de viver em comunhão, que as pessoas não conversem, que as pessoas não se ouçam, as pessoas estão se afastando das suas famílias de origem para viver sozinha ou para viver numa outra cultura diferente da dela. Não que você não tenha que conhecer outras, você tem que conhecer e respeitar sim, mas a sua origem, a sua raiz, ela precisa ser preservada. Ela precisa ser amada porque ali tem coisas que vocês precisam cuidar dentro. Vocês precisam curar dentro de vocês. E é isso. E não podemos mais aceitar viver uma vida mais ou menos. Nós não podemos mais aceitar ser mais um. Poxa, mas está acontecendo tanta coisa, está tendo tanta dificuldade. Ok, mas isso é para quê? Para que nós possamos avaliar mais a vida. Ah, mas tem gente que está vivendo, tá bom. Mas cada um tem a sua fé, a sua frequência. E você precisa entrar na sua. Para que você possa entrar no caminho que você deseja. E não com base no outro, não com base na trajetória de ninguém, mas com base e foco na sua. O fato de nós perdermos o foco é que nos faz retroceder, que nos faz desanimar, que nos faz entrar em colapso, que nos faz perder a paciência, que perder o caminho, que nos faz perder de tanto ficarmos preocupados com o externo, quando a gente deveria estar olhando
para dentro, para si. Em resumo, a vida é para quem sabe viver. É viver o agora, é viver o hoje, é ser você. É parar de ficar engasgado com as coisas, é colocar para fora. Se você não fala, o mundo não vai saber quem você é. Se você não expressa a sua dor, ninguém vai poder te ajudar. Se você não pedir ajuda, ninguém vai poder te estender a mão. Se você não disser que está com fome, ninguém vai adivinhar. Se você não chorar, você não vai colocar suas dores para fora. Se você não sorrir, idem, você não vai desfrutar das maravilhas do que é ser feliz intensamente e naturalmente, somente pelo fato de rir, de gargalhar. Você não vai ser você se você não se olhar. E é sobre isso. Então, desafie-se. Tudo está dentro do lugar onde deveria estar. Tudo está certo, nada está fora do lugar. É somente sob a perspectiva. Se você achar que você é o que você acha que é, seja o aditivo ou a qualidade, seja o que for que você se qualifique, assim será. Porque a vida ela respeita exatamente o teu mais profundo desejo. Então, se você está sentindo medo, a vida vai te trazer mais medo. Se você está sentindo raiva, com frequência a vida vai te trazer mais raiva e assim sucessivamente. Tudo que você colocar intensamente na sua vida, sem equilibrar, a vida vai te devolver aquilo que está emanando com mais força e mais frequência, porque é isso que você está emanando. E não pense que isso não existe. Você está me vendo, você está me ouvindo. Você acha que isso é o quê? É uma energia, é uma frequência. O celular é isso, a vida é isso. Então desperta e vamos viver o agora. Foca no foco. Bom dia.